É o seguinte, esse vídeo O aqui... pessoal gosta quando começou. Esse vídeo aqui é uma polêmica. Fica puto com o comentário. Esse vídeo aqui é de uma polêmica. A polêmica, temos que levar a situação a sério. Mamboro, posso foder meu filho? Como é que eu vou Crianças. falar sério, cara? No anarcocapitalismo. Como é que eu vou levar esse assunto a sério, velho? Isso nem é um Vamos lá. assunto real. De onde veio esse Isso nem é uma conversa real, tá, velho? O problema é que o Hoffman era doente mental, tá? Esse é o problema. Porque ele não tinha nenhum desse tipo de problema. Com um monte de... Pai também não sabia que o macaquinho brasileiro ia ler ele, não, tá? Porque ele falou um negócio de vampiro. Por que ninguém fala de vampiro? Pra quem não sabe, o Hoffman já vão. Se tiver vampiro e alienígena, a nossa ética funciona pra ele. Aí vocês não discutem sobre isso, né? Mas sobre o DVD criança, vocês ficam falando aí, velho. Se o Hoffman não tivesse falado de nada disso, tá, velho? Ou só tivesse falado de vampiro e porra de alien. Tá aí discutindo porra sobre a ética Ia estar assim de gente tentando libertarismo, tá? A gente ia poder fazer o canal que não do Daniel Lopes. Fazer vampiro, alien. Existe? Se existir, já temos oposição. Já temos oposição. Ô, Daniel Lopes, se os alienígenas existirem, eu tenho essa lei ética aqui. Porra. Vocês são precavidos, né? É o único autor que pensou nisso, tá, velho? E vampiro, hein? Acho que ele ia muito, né? Sim. Acho que ele deve ter lido, né, o de vampiro, na Ficção Idade Média. Lê um pouco, mas a questão eu acho que é um pouco mais embaixo. Porra, entendeu pouco. Pessoal... Cadê pouco pro Hoffman? 2 bibliotecas. Vai. eu gostava bastante de literatura. Então. Gostava bastante de literatura. Mas qual que é o lance, pessoal? Eu tenho que falar uma coisa bem específica sobre o caso das crianças. Primeiro, eu gostaria de fazer um disclaimer aqui que eu tenho um filho. Meu filho, Ricardo, tem 7 anos de idade. E é o meu orgulho. Por que esse disclaimer, cara? Porque é um disclaimer extremamente importante. É porque você... Tu tem filho, Meurinho! Então, porque eu não fico usando isso. Isso é uma parada que é muito clássica, assim. No meio de direita, ter filho é uma parada do caralho, assim. Eu não sou de direita. Mas a gente não usa isso. Eu não sou de direita? Não, mas poderia usar Nem no de meio da esquerda. direita. Eu sou de noroeste. Você é noroeste. Você Já- é frankfurtiano de direita. Exato. Noroeste é aqui, né? É aqui, né? Noroeste, por aqui. Nordeste. Nordeste, não teste. É do outro lado? É. Eu não estudei geografia, não. Não, noroeste não. É sudoeste. Sudoeste é pra cá? Sudeste, sudoeste. E o que é pra cá do nordeste? Norte? É norte, né? Nordeste, norte. Eu sou nordeste. Pronto. Tá Não bom. sou nem direito nem esquerda. Mas o que acontece? Você é norte, no caso, né? Então eu falei, mas eu fui pro Nordeste. Eu desisti, eu fui pro Nordeste, já tava falando. Mais pra direita, né? Mais um pouquinho. Eu tava querendo meio um termo ali, mas eu acho que eu sou muito descartiano, né? Muito cartesiano. Não tem essa posição, não. O que acontece, gente? É muito importante lembrar que existe uma diferença clara entre a obra de um eticista e a obra de, por exemplo, um economista. Se você for ver as obras de Hoffman em economia, ele quase nunca entra nas questões morais. Não vai ter a mesma opinião do Hoffman, não, né? Do Quê? Kogler, não, né? O quê? Fica falando, o Hoffman é um grande economista, mas um péssimo. Não, vou falar outra coisa. Nós jogamos esse controle aqui, então. Eu vou discordar do Hoffman em ética. Mas eu não vou dizer que ele é um péssimo eticista. Se ele é péssimo, tu é o quê, né? Sou melhor eticista do que o Hoffman. Desculpa, eu sou melhor eticista que o Hoffman. Não. Sou, pô. Vamos seguindo. Sou, pô. Vamos seguindo. Desculpa, às vezes a gente tem que reconhecer o que é bom, pô. Em ética eu sou bom que só o caralho. Não, meu carro. O Hoffman era muito melhor que eu em economia. Se faço dele. Muito melhor. Se eu discutisse com ele, daria um pau. Então. Não daria, não. Daria, pô. Não daria. Daria, pô. Ele estaria atualizado. Se o Hoffman não tivesse morrido, estaria estudando até agora. Sim. Tava fudido. É isso que tu não entende. Mas vai, consegue aí. Ele era velhinho já. E Tem um- 60 anos, porra. O quê? Ele estaria com... No Miss não morreu com 97. Sim, mas o Miz parou de produzir nos últimos 10 anos. Não, de mas vida. o David Harvey não parou.
Sim, se o Hoffman fosse um velhinho como o David Harbour... Tu não acha que seria, não? Não sei. Tenho certeza absoluta. Não sei. Muitas tentativas de envenenamento que ele tem que ele dá de alguma forma. Mas o que acontece, gente? Primeiro, é importante fazer esse disclaimer, porque é normal sistemas morais de todos os tipos, de alguma forma, exigirem, como é bem conhecido, um certo nível de aprofundamento. Exigem, inclusive, dilemas morais que precisam ser superados, que não são os dilemas do homem comum. Então, por exemplo, a Philippa Foot, que é um dos autores que o Hoffman utiliza, possui a formulação do chamado dilema do Bond, né? E o que acontece? Esses dilemas morais, eles são dilemas não apenas específicos, mas eles tentam demonstrar princípios. Eles tentam estressar determinada ética. Então, um exemplo muito simples, né? Nos Estados Unidos, quantas pessoas precisam nos Estados Unidos deixarem seus filhos em uma condição à beira da morte? Porque não há comida o suficiente. Bem, isso nos Estados Unidos é algo praticamente zero. A fome crônica é praticamente zero, né? Então é muito raro pensar em alguém que realmente precise deixar o seu filho sobre essas circunstâncias. Precise deixar o seu filho em condições famélicas, em condições de miséria absoluta. Mas e se acontecer? Ou seja, Hoffman quer responder, com a formulação que ele faz no Ética da Liberdade, ele quer responder o seguinte: o que acontece se você não tiver as condições objetivas para cuidar do seu filho? Você deve ser preso por isso. E aí, gente, veja só. Tem uma armadilha aí. Por quê? Porque o que o Hoffman queria proteger eram as pessoas que de alguma forma não tivessem essas condições. Você imagina, cara, se você estivesse no Nordeste, a pessoa, cara, não sei o quão estatisticamente realista é isso, mas a pessoa não tem dinheiro o suficiente para alimentar a criança, mesmo naquele mínimo básico essencial para a sobrevivência. E veja, não é aqui que ele cresça mal, mas que não tenha mesmo o suficiente para naquele mês alimentar aquela criança. Esse pai deve ser preso. Essa é uma circunstância bem específica. Não sei se o Malboro acha que é relevante estatisticamente, mas com certeza tem algum caso desse. Não, antigamente tinha muito mais, né? Sim. Hoje eu não sei, não faço nem ideia, mas antigamente tinha mais. É porque assim, o pessoal confunde o Nordeste, né? Na zona da mata isso não é comum. Uhum. Que é a zona mais próspera do Nordeste, tá? Que lá todo antes daquele conjunto de montanhas. Eu não sei. Cerca. Eu não fico olhando as montanhas. Mas eu, por exemplo, sou da zona da mata. E eu tenho 1,98 m, tá vendo? E 200 quilos. Eu tô Nordeste. Várias vezes que eu digo, eu sou do Nordeste. Tô do Nordeste. Sei que tu é desse tamanho, tá? Porque no interior do Nordeste, realmente tem a seca, tem todas essas agonias aí, tá? E a turma não tinha televisão também. Tem o filme do Chitãozinho Chororó. Não, tu me enganou. Tu falou Chitãozinho Chororó naquele dia. Sim. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passarinho quando cresce, crianças e quer voar. Poxa, essa música eu choro toda vez. Só botou a mão nos meus cabelos. Hã? Botou a mão nos meus cabelos. Isso é literalmente o Nordeste. Mas, e não é do Nordeste. O Leonardo, não sei, alguma dessas bandas dessa porra aí. Camargo e Luciano. Os filhos de Francisco. Isso. Não é do Nordeste, né? Mas é parecido com aquilo. Tipo, sim, os caras não tem muito... Não tem televisão, não tem muita coisa que fazer. A turma vai lá e transa, tá? Uhum. Então, tipo, era muito comum... Eu conheço familiares, tipo, pessoas, tipo... Tinha 10 filhos, 2 morreram de fome. Aí acabou que, tipo, deu um filho pra alguém... Pra ganhar, em troca de um dinheiro, tá? Pra conseguir comprar comida pros outros filhos, tá? Né? Tá ligado? Que isso, inclusive, no Brasil tem um nome, inclusive. Tão bom que é esse ponto do Hoffman. Tem um nome chamado... É Adoção à Brasileira.
Uma família tem lá... Uma mulher trabalha numa casa, tem vários filhos, aí a família lá não consegue ter filho, etc. Ou leva a criança, aí acabou criando, a mãe não consegue criar e pede pra ficar com a criança, a mãe deixa ficar com a criança pra criança ter uma vida melhor e tal, e dá um dinheiro, mantém contratado pro resto da vida, etc. Aconteceu isso aí esses dias. Malboro, mas o Malboro... Foi, mamãe, até hoje eu fico... pra quem não sabe, a gente foi fazer uma caridade, uma justiça. Não, caridade, justiça. Talvez tenha sido caridade. Não, foi justiça. A gente foi fazer uma justiça, no sentido de, tipo, dar um alimento pra umas pessoas e tal, de cesta básica. E aí a gente foi numa casa aqui em Barbacena, tá? Não é Nordeste. A gente foi numa casa entregar cesta básica, comida e tal, pro pessoal lá. E aí, a mulher da casa do lado, ela tava com a criança, o neném no braço, e ela me ofereceu pra eu adotar a criança, tá? Leva esse menino aqui, que eu não vou conseguir criar, não. E eu não levei, tá? Deveria ter levado, eu falei. Eu não sei não, man. Eu não sei não. Agonia isso. Eu não sei não. Isso aí fica na minha cabeça, tá, man? Aí a mulher ofereceu. Eu não quis, tá? Não sei. Eu não sei. Mas eu não quis. Mas isso é uma coisa muito comum, principalmente lá pro Nordeste. Aqui no Brasil, em regiões muito mais carentes, que geralmente tem seca, muito afastadas muito afastadas do centro, as pessoas têm muito filho e não conseguem criar. Então, é uma conduta extremamente comum, e tem até o nome disso, como eu falei, que é a adoção brasileira. E que é sem documentação, etc., que as pessoas fazem. E eu acho que é sobre isso que o Hoffman estava querendo falar. O Hoffman estava querendo... Inclusive, isso é um exemplo ético que muita gente deve ter ouvido falar, que é o mesmo exemplo ético que o Tomás de Mercado trata. Né? Então, você está preocupado com o quê, cara? Qual o tipo de formulação você está preocupado? Você está preocupado com saber o que fazer se uma criança está numa circunstância em que os pais, provavelmente ditos, não conseguem cuidar dessa criança. O que fazer com o pai? E principalmente, se a criança morre, que é o extremo disso, o que fazer com o pai? E, cara, hoje, no Brasil, se uma criança morre por incapacidade dos pais de deixá-la viva, em termos de sustentá-la financeiramente, não há, nesse sentido, uma punição. Então, hoje, o Estado já defende algo similar. O Estado já trata como se isso fosse uma coisa que deveria, de alguma forma, ser contornada. Porque há a tristeza do pai. O que acontece? Isso significa que o Estado brasileiro hoje, já pega uma série de situações, infelizmente, de pais que não é que eles fizeram o possível e a criança acabou morrendo por inanição. É que eles não fizeram o possível. E ainda assim a criança morreu de inanição. E o que acontece? Só que se você disser que essa pessoa tem um dever de fazer isso, a pessoa que não fez o possível deve ser presa por isso. E a pessoa que fez o possível deve ser presa por isso. Mas eu acho que não tá nesse ponto aí, não. Então, mas essa não, a questão. Eu acho que não tá nesse ponto que tu... O quê? É porque eu acho que o ponto é muito mais simples, né? Eu acho que as pessoas... É só falta de... As pessoas acham que... Quando a pessoa entende, pode vender criança, o que ela entende? Que, primeiro, fosse uma atividade lucrativa. É mais lucrativo você vender óvulo e você vender esperma do que você vender criança. De vários sentidos, tá? Sim. Porque demora 9 meses pra ter criança, etc. Então, tipo, é uma... Não, eu cheguei eu tava num ponto antes. Pai deve poder deixar a criança... o pai tem o direito de deixar a criança... Não, entendi, porque eu só tô falando que eu acho que tá num nível mais baixo o porquê as pessoas se avantam tão fortemente contra essa afirmação, tá? Eu acho que é um negócio mais simples. Eu acho que não tá nesse nível de discussão ética, tá? Você não acha que é uma questão, tipo... Não. Deixar a criança morrer... Não acho que tem... Não tá nesse nível, tá? Não tá nesse âmbito de discussão moral e ética, sendo muito sincero. Tipo, a gente tá no... O brasileiro, no geral, ele tá no âmbito de discussão utilitária, tá? Então, a questão do mercado. O que incomoda ele é o... Não só isso, os fatores psíquicos eu acho que são o que mais importam. Tipo assim, vai vender a criança e aí vai vender pra um psicopata que vai abusar dela e, meu Deus, não sei o quê. Mas se você for pegar, por exemplo, uma coisa que é muito comum, pessoas... Mas deixa eu só fazer a ponte pra isso. Por que então, Tomás de Mercado e Hoffman defendem que você deveria poder vender a tutela das crianças? Porque
nesse sentido, seria mais benéfico que outra pessoa ficasse responsável pela criança do que você mesmo. Então, é isso que dá abertura à noção, inclusive, Tomás de Mercado, que era um teólogo católico, defendesse a possibilidade de você vender a tutela de uma criança. Inclusive porque muitas vezes tinham irmãos. Então, muitas vezes você usava o dinheiro da venda da tutela de uma das crianças para, efetivamente, suplantar a necessidade das outras crianças. É porque eu acho que as pessoas não entendem. Eu acho que pra explicar isso melhor pras pessoas, pra mim, sobre essa discussão, tá? Da venda de criança. As pessoas elas têm que parar. Primeira coisa, a problematização que as pessoas geram em cima disso é porque elas acreditam que a criança vai ser abusada, vai ser morta, vai ter uma péssima vida, etc. É isso que a pessoa pensa, tá ligado? Sim. Só que você tem que separar. Vamos supor, vamos lá, qual é o crime? Abuso, matar, certo? Se os pais não vendessem e abusar e matar, é crime? É. Sim. Se vende pra uma pessoa, essa pessoa que compra a tutela da criança, abusa e mata, ela tá cometendo crime? Tá. Então veja, nas duas situações, vendendo ou não vendendo, é crime. Por quê? Sim. Porque não é a venda da tutela que é o crime. O que caracteriza o crime, que as pessoas não sabem dividir a ordem das coisas, é o que vai se fazer supostamente com a criança a partir da venda da tutela dela para aquela pessoa. Então, tipo, não existe essa divisão. Agora, imagine o seguinte. Imagine que os pais vão dar uma boa vida pra criança, não vendendo ela, vendendo a tutela dela. Isso é crime? Não. Se ela vende a tutela pra um terceiro, e esse terceiro cuida tão bem quanto se fosse o caso que ficasse com a família e tratasse bem, seria crime? Não, não seria crime. Então, tipo, as pessoas não conseguem dividir isso e botar parâmetros iguais pra fazer uma analogia e entender. Cara, talvez o que eu esteja analisando não é um crime, não é uma questão ética. É uma problematização da vida dessa criança e o que vai ser feito com essa criança a partir da venda da tutela dela para um terceiro. Porque, inclusive, existe um terceiro caso, onde não é vendida e que é adotada, que as pessoas não botam o mesmo grau de semelhança com a suposição terrorífica da compra da tutela. Tá ligado? Então, tipo, existe uma divisão aqui. Existe ficar com a criança, existe botar pra adotar a criança e existe a possibilidade de vender a tutela da criança. E apenas a única possibilidade que as pessoas demonizam e transformam em algo aterrorizante é a venda da criança. Por que as pessoas botam isso? Pra mim, aqui no Brasil, essa discussão em outros lugares do mundo é porque existe uma certa subjugação e uma certa forma de olhar o capitalismo e a venda como sendo algo necessariamente ruim e principalmente que vai cumprir desejos maléficos em relação à compra, tá ligado? Eu acho que o problema da venda aí e eu vejo certo problema na venda, assim. Eu vejo uma certa dimensão em que a venda é nefasta. O problema é que eu não consigo enxergar o chamado livre mercado de crianças do Hoffman, que ele defendia. O que eu defendo é que isso não fosse proibido, efetivamente. Ou seja, que você não olhe para isso com um olhar de, tipo, essas pessoas devem ser presas. Se elas resistirem a isso, elas devem ser mortas em virtude disso. E isso, pra mim, é o dilema ali. Porque, com absoluta certeza, matar o pai da criança parece, em virtude dele entregar para outra pessoa cuidar, parece, mesmo que tenha sido isso por uma pecúnia, parece ser um ato extremamente desumano e o extremo oposto do que essa pessoa que tá preocupada com a família quer fazer. Eu não acho, assim, eu entendo que é inevitável que exista na sociedade. Eu não consigo deixar de enxergar isso. Absolutamente natural que orfanatos existam, porque pessoas morrem de forma inesperada. Muitas vezes morrem todas as pessoas da família. É absolutamente natural que orfanatos existam. É absolutamente natural que determinadas pessoas morram cedo. É absolutamente natural que algumas mães simplesmente não vão contar a determinados pais que eles são pais e a pessoa morre e aí não tem outro pai do outro lado. Isso é muito recorrente. Cara, tem muitas hipóteses para você ter a adoção aí na sociedade. E muitas hipóteses, inclusive, que hipóteses infelizes, né? Mas que uma das partes simplesmente não vai querer aquela criança, ou então as duas partes não vão querer aquela criança, e aquela criança vai precisar ir para um orfanato para ser cuidada.
Para mim, entretanto, essa sociedade, embora não seja ideal, ela é bem natural, não tem para onde ir. E, uma vez estabelecida, nós precisamos pensar em como lidar com ela. Eu acho que é mais ou menos isso. Só que eu discordo do Hoffman em uma única coisa em relação a isso. Eu acho que o Hoffman tá muito certo quando ele diz que, cara, nós não podemos fixar uma idade para a criança ter a emancipação efetiva. Porque muitas vezes você vai ter ali crianças de 7, 8, 9, 10 anos que vão estar saindo de casa porque estão vivenciando, após o que a igreja chama de a idade da razão, né? Estão vivenciando, por exemplo, abusos, tipo, isso é muito comum. E qual que é a forma dessa criança literalmente sair? Se declarar que ela poderia eventualmente sair. É que, de uma forma ou de outra, né? Essa criança não seja considerada como necessariamente tendo que voltar para o lar de seus pais. Né? Só que, simultaneamente, inseri-la à força num lar de um terceiro também é uma coisa muito complicada. Obrigá-la a viver no orfanato também é uma coisa muito complicada. Então, é uma questão muito delicada, realmente. A gente está diante, óbvio, ali de criminosos. Nesse caso, é bem simples de lidar ali, perceber isso. Mas essa reinserção não é simples. E a forma como a gente vai lidar com essa criança deve mudar em virtude disso, né? Principalmente porque muitas crianças, quando dão o que o Hoffman chama, né, de o ato de emancipar-se da casa, emancipar-se dos seus pais, muitas vezes não será possível provar um determinado abuso, embora o abuso tenha acontecido, né? Então, a autoridade policial, ela deve ir até a criança e devolvê-la para os pais. Se esse for o caso, se a gente assumisse hoje a premissa do Estado, sim, né? Mas por que essa criança está fazendo efetivamente isso e por aí vai? Né? É uma coisa talvez muito mais difícil de entender. As nossas autoridades muitas vezes não conseguem fazê-lo, muitas vezes elas não conseguem. Elas dizem que elas poderiam fazê-lo, mas é uma impossibilidade simplesmente total. Colapsar as bases familiares dessa forma e ser capaz de enxergar tudo que há lá dentro. Não é assim que funciona. Só não é assim que funciona. Se estiver acontecendo um abuso, muitas vezes você não ficará sabendo. Muitas vezes os pais podem ser, inclusive, sociopatas. Eles podem fingir que estão numa situação absolutamente ok e não estão numa situação absolutamente ok. Enganando psicólogo, enganando todo tipo de gente. Cara, esse tipo de coisa é absolutamente comum. E o Hoffman, ele era sempre um cara que ele estava estressando essas circunstâncias, né? Ele estava sempre olhando, cara, na situação dessa criança, o que está acontecendo? O que eu preciso privilegiar? Eu preciso privilegiar a liberdade dessa criança de poder escapar, efetivamente, dessa tutela mal feita. Dessa tutela que a criança não tem nenhuma culpa. Mas aí você fala, não, vou incluir o Estado, então. Gente, o Estado está incluso, por exemplo, nas favelas, ele está incluso em uma série de situações de vulnerabilidade onde ele não está resolvendo essas coisas. O número de crianças desaparecidas é gigantesca. O Estado simplesmente não é capaz de agir da forma correta em relação a vários desses problemas fundamentais. Então, cara, é bem definitivo para mim. Para a relação das crianças, não necessariamente acrescentar mais controle do Estado irá resolver a situação infantil. É bem provável, na verdade, que a gente acrescentando, diminuindo os direitos que as crianças poderiam ter, de terem sua propriedade protegida, e o controle efetivo dos pais sendo cada vez mais confirmado pelo Estado, que até pouco tempo permitia bater na criança, né? Pra quem não sabe, os libertários foram no mundo os primeiros a dizer que você não podia bater no seu filho. Né? Dizer, cara, que absurdo você bater na criança, né? Isso é ruim, velho. É ruim bater na criança. E hoje é uma coisa, com absoluta certeza, se vislumbra isso com uma exatidão muito clara. Mas
repare, esse direito de sair de casa, de se libertar dessa tutela, não descreve por si só um consentimento completo para todo tipo de coisa. Então não é porque a criança saiu de casa aos 8 anos, que ela se libertou dessa tutela efetiva, que ela tem instaurado todos os seus direitos de propriedade. Não é assim que funciona. A gente tem ali uma série de vícios em relação ao consentimento. Por exemplo, para essa criança comprar um carro, uma casa, não é o tipo de coisa que você imaginaria. Olhar uma criança de 7 anos comprando um carro é simplesmente irracional. Agora, faz sentido que ela possa se libertar dessa tutela. E faz sentido que ela consiga fazer pequenas operações da vida, ou então que ela seja reinserida em uma outra casa. Tudo isso faz sentido. E tudo isso está diretamente relacionado ao dever que esses pais tinham com essa criança. Então, ela escapa dessa tutela e ela recebe efetivamente recursos efetivos para poder, de alguma forma, continuar sua vida, né? Principalmente nesse sentido, a tutela de alguém. Então, ao meu ver, a criança tem a liberdade de ir para outra tutela. A liberdade de ir para a tutela de um parente, de um vizinho, de alguém que de alguma forma continuará tendo os mesmos níveis, e aí nesse sentido de Hoffman, os mesmos níveis de obrigação que tinha a pessoa anterior. É o que eu, de fato, imagino. Inclusive, podendo escolher ser adotada. O que você acha? Eu acho que nega não tá pensando nesse nível, não. É uma questão utilitária muito forte também. Questão utilitária que tenta uma mescla com uma certa forma rasa de ver a moralidade, tá? Acho que é mais por aí, tá? Por quê? É porque toda vez que eu vi... Cara, eu tô há muito tempo no libertarianismo, tá? E tô há muito tempo vendo essas discussões, participando dessas discussões, e eu nunca vi nenhuma discussão, de fato, sobre ética dessas discussões. Tipo, era sempre sobre... É mais sobre o que vai acontecer, tá ligado? Tipo, um caos total social, tá ligado? Tipo, uma parada meio... Aquele filme lá nos Estados Unidos, lá, que tipo, tem uma data que todo mundo pode se matar, tá? Sim. A partir do momento de dizer assim, gente, pode vender... Aí, pá, vai começar um monte de abuso, de desgraça, tá ligado? Eu acho que é mais desse nível da discussão do que em si de, tipo, uma discussão ética, uma discussão forte mesmo sobre o que seria, por exemplo, falar de idade da razão, tá ligado? Uhum. Essas pessoas, quando tu fala idade da razão, a pessoa entende já como idade do consentimento. Não, eu diferencio uma coisa da outra. Eu sei, mas por mais que você possa diferenciar, não vai ser esse vídeo que eu conseguir cortar uma coisa da outra, tá? Uhum. Tipo, quando a pessoa entende idade da razão da igreja, tá ligado? Aí, tipo, toda vez que você vai... Por exemplo, tu usou um conceito da igreja, que é um conceito, e a pessoa tem que debater com esse conceito e a estrutura desse conceito. O que esse cara vai fazer? Ele vai recorrer, dependendo dessa pessoa, ou ele vai aceitar de imediato, porque ele tem uma certa admiração, uma certa proximidade com a igreja, ou, se ele for um ateu, um marxista, dizer, mas isso daí são valores criados pelo judaico-cristão para que na Idade Média pudessem se casar com crianças, tá ligado? Tipo, dependendo do que essa pessoa... De qual nível, de qual participação que essa pessoa teve de adquirir informação e adquirir posições, ela tem uma posição muito mais no sentido de uma certa criticidade em relação ao teor social, tá ligado? E histórico, do que, de fato, sobre uma separação e um adendo sobre o conceito. Eu não acho ruim o que tu fez, mas eu acho que existem algumas poucas pessoas que vão assistir esse vídeo e vão estar interessadas com a discussão ética, e para essa discussão ética ela pode acessar o livro do Ética da Liberdade, etc. Ela pode fazê-lo, mas eu acho que o cara que vem para um vídeo no YouTube a respeito desse assunto, a grande maioria ele não tá preocupado em si com a questão ética dessa discussão. Ela tá preocupada com uma certa criticidade social, fazer uma crítica social, fazer uma análise sociológica, ou tentar fazer alguma coisa desse tipo em cima desse tema, tá ligado? Eu vejo que é essa circunstância. Qual que é o evento que, uma vez permitido isso, fará com que isso se torne um colapso social? Então, não, essa é a parada. É um negócio meio fantasioso, tá? Tipo, quantas discussões eu já tive que a pessoa trazia sobre meteoros na Terra, tá? Uhum. Mas e se caísse um meteoro? Como é que os bilionários... Tem que ter o Estado, porque o Estado vai parar o meteoro de cair, uma praga, uma epidemia,
a gente precisa do Estado pra esse tipo de momento, tá ligado? Epidemias, bombas nucleares... O Estado foi muito eficiente, né, na última pandemia. Não, mas é que tá, eu nem entro sobre a questão da eficiência. É porque essas pessoas realmente não estão preocupadas. A maioria das pessoas não estão preocupadas, de fato, em eficiência. Eu já vi que é uma preocupação muito mais de se sentir protegida, tá ligado? Todo mundo participar. É meio uma mistura de efeito manada com um certo conforto psicológico de que existe uma determinada estrutura que vai corresponder a ela sem que ela precise pensar naquele assunto que não faça parte da vida dela, que daria aquela preocupação, tá ligado? Tipo, a mera ideia de você ter que participar da sua vida de forma íntegra é meio assustadora pras pessoas, tá ligado? E pra mim essa discussão da questão de adotar a criança, vender a criança, adotar a criança e tal, é muito mais por esse viés de uma certa forma de ver o mercado, ver a troca, ver a sociedade se movendo, tá ligado? Que as pessoas se movendo na comunidade ou na sociedade, que elas ficam extremamente, por imaginação, elas ficam bastante aflitas, tá ligado? Mas é só no momento da conversa. Depois que termina aquela conversa, depois que termina esse vídeo, o cara nunca mais vai pensar nisso, né? É só a mera ideia, já se fantasia em torno dessa ideia e já se tenta fazer uma crítica social em torno dessa afirmação. Uhum. Então, eu não tive uma discussão. Por exemplo, se a pessoa quiser... Um exemplo muito simples. Recentemente eu tava vendo o vídeo do Michael Kister e ele mostrou lá que tem um grupo no Facebook chamado Fertilização Artesanal. Uhum. E o que é essa fertilização artesanal? É um monte de cara que é comedor, um casal chama lá pra comer a mulher do cara pra engravidar a mulher, tá ligado? Uhum. Essas proibições, essas formas de ver as coisas, pra mim gera esse tipo de perversão, tá? O cara chama um outro maluco pra comer a mulher dele, ao invés de ele tentar, por exemplo, uma adoção, tentar adotar uma criança com alguém, comprar uma tutela, etc, ter uma relação com alguém, achar alguém pra conseguir ter esse filho, tá? E aí, a partir dessa proibição, começa toda uma construção de imaginário de como vai ser o filho, que chega a ser uma coisa meio... Quando é aquele negócio que você seleciona geneticamente pra sair mais bonito o filho, mais perfeito? Eugenia. Uma certa eugenia, tá ligado? Essa proibição, essa forma de não interação, essas proibições, essa incapacidade, por exemplo, quem é rico não tem problema nenhum com isso. Quem é rico vai comprar a criança do jeito que quiser. Ele pode comprar, ele pode sequestrar, ele pode fazer o que ele quiser. Ele só precisa ir lá e ter acesso a um esperma, ou então comprar uma criança em algum outro lugar do mundo, ou no Brasil, o tipo de criança que ele quiser, a pessoa rica ela vai ter, tá ligado? Uhum. Então, as pessoas não entendem essas circunstâncias de que essas proibições que ela tem tanto amam, né, em decorrência de um certo fator imaginativo e psicológico de defesa dela mesma em relação a alguma coisa, geram situações perversas e a gente não tem muito noção dos efeitos colaterais das proibições que são realizadas pelo Estado, tá ligado? Existem diversas deformidades nas comunidades, na sociedade, que são muito intensificadas pelo Estado. Então, por exemplo, tu falou ali, a tutela pode ser passada pra um vizinho ou pra alguém da família, tá ligado? Uhum. Só que, tipo, tu ainda, isso aqui é uma configuração muito do Brasil, que já tá se extinguindo bastante, tu tem uma proximidade muito grande com a tua família. Tu sabe quem são seus tios e assim por diante, tá ligado? Uhum. E eu também sei, tá ligado? Se eu tiver um problema hoje, eu sei a quem recorrer. Eu sei que eu tenho uma família, eu sei quem são meus familiares, eu sei quantos familiares eu tenho, quantos tios, quantos primos, tudo isso, tá ligado? Então eu sei que eu consigo, e graças aos pilares que foram estabelecidos anteriormente a mim pelos meus parentes, tipo meu avô, meu bisavô, etc., eles conseguiram criar uma rede familiar que eu não preciso hoje pensar em vender meu filho. Se eu tiver um filho, não preciso pensar em vender a tutela dele, tá ligado? Sim. Não precisa pensar em adotar. Então, tipo, as pessoas estão mais preocupadas na suposição imaginativa de um mal mercadológico, que possivelmente pode acontecer ou não, e não na perspectiva do porquê esse tipo de coisa acontece. Então, é muito comum hoje, por exemplo, eu nunca achei que eu ia conhecer pessoas, eu conheci pessoas que, tipo, só tem a mãe. Não sabe quem é o tio, não fala com... Não sabe nada, tipo, a minha família tá por aí, tipo, não sei, nunca vi meu tio, tá ligado? Então, ao invés dela pensar que o porquê aconteceu o momento onde minha família se dispersou, eu não conheço ninguém além da minha mãe, se minha mãe morreu, eu não tenho mais ninguém, ou meu pai, ou só tenho a minha mãe e meu pai, e como eu posso criar uma base consolidada, como é que eu posso ter uma comunidade, como é que eu posso ter vizinhos e pessoas que eu posso confiar e pessoas que, podem criar os meus filhos. A própria noção de padrinho e madrinha no casamento, na igreja católica, por exemplo. Se o meu Deus o livre morrer,
Ele sabe que eu vou criar o filho dele, vou ajudar a criar o filho dele. E hoje existe o quê? Um afastamento das pessoas da noção do casamento dentro da Igreja Católica. Então, tipo, existe um abandono geral em relação às possibilidades diversas que a vida propiciona de eventos aleatórios que podem levar a acidentes, atrocidades, pandemias, diversas coisas a afligirem e matar as pessoas, e aquela pessoa que tem 5, 6 filhos ou tem um filho e tá numa situação péssima, ela não tem uma comunidade, um eixo familiar, ela não tem uma base na igreja, uma comunidade na igreja, padrinhos e madrinhos casados na igreja, não tem família, não tem amigos, não tem vizinhos, não conversa com o vizinho. Tudo isso, se você tem, você consegue não pensar mais na possibilidade de adotar crianças, de vender crianças. Você adotar ou vender a tutela, tá ligado? Do seu filho. Sim. Porque você tem todo um esquema ao seu redor de pessoas que vão fazer com que o seu filho possa ser bem criado e possa ser ajudado no momento que você concebe o filho. As pessoas podem ajudar você até a fase adulta desse filho. Sim. Eu, por exemplo, eu tinha uma coisa que é muito comum lá no Nordeste. Tia de consideração. Eu tinha 3 tias de consideração. Tá ligado? Se todo mundo da minha família morresse, eu ainda tinha 3 tias de consideração que eu fui criado junto. Tá ligado? Que cuidaram de mim, que me deram aula de reforço, e eram tias de consideração, saca? Então, tipo, o medo do cara é muito mais por ele não entender essa base consolidada que você tem que ter numa comunidade ou numa família pra você não precisar pensar a respeito de venda de tutelas e adoção. Ela prefere aderir a um determinado esquema fantasioso que, se ela estiver sozinha no mundo, ou se ela precisar, ou se uma pessoa aleatória no mundo precisar, porque como ela não enxerga nela, ela não vai enxergar no outro, tá? Então, tipo, ela imagina que um cara lá do Nordeste vai vender um filho pra um cara da Suécia, que na verdade esse cara da Suécia é um psicopata que matou 75 crianças. Mas sabe? Já vende hoje, né? Então, mas esse é o problema. Pra ela é tipo, hoje vende. Beleza, hoje vende. Mas o Estado é uma falha do Estado. Ele vai melhorar e a gente vai... Ou então é um pensamento assim, ó. Hoje existe, eu já ouvi isso, né? Hoje existe isso. Mas se não tivesse o Estado, seria muito mais. Seria muito pior, tá ligado? Uhum. Então é sempre em cima de uma determinada pressuposição que, se existe hoje com o Estado, vai ser pior sem o Estado. Se existe hoje com o Estado vai melhorar e vai resolver. É o político em questão que tem que ser colocado lá que vai resolver. São os ministros, é a organização do Estado. É como a máquina do Estado vai ser organizada. Eles estão certos. Por que eles estão certos? Hoje, por exemplo, lá em São Paulo, desde o Dória, na verdade, vem essa ideia de quando a criança nasce, desde o começo ela vai ter CPF, vai ser registrada no Estado, e ela vai ser incorporada numa determinada lista de crianças que nasceram em um determinado ano, que, se os pais, por um acaso, não somente eles falecerem, mas se eles falharem nas condutas mínimas estabelecidas pelo Estado, essa criança vai ser tomada dele. Tá ligado? Sim. Então, a partir do momento que as pessoas... E eles estão certos nesse... Por isso que eu tô dizendo, eles estão certos nesse sentido. Porque a partir do momento que a gente consegue evoluir bastante a técnica, que é o caso que está ocorrendo hoje, com o desenvolvimento das IAs, o desenvolvimento de Neuralinks, a percepção sobre os drones, o que muito provavelmente vai ocorrer é, de fato, uma super fiscalização, colocar... Eu sei que um dia o Estado vai chegar à conclusão de que ele cuida melhor de qualquer criança do que... Tu não viu aquela mulher do MEC, não, no governo antes do Bolsonaro? Ela dando a palestra dizendo assim: os pais acham que os filhos são deles. Não, os filhos são do Estado, são nossos. Os filhos das pessoas não são delas. É que hoje, ainda por uma incapacidade do Estado, o Estado não consegue fazer o que ele considera. Mas um dia que ele considerar que é o caso, por que você teria efetivamente a guarda do seu filho? Não é porque você ficaria efetivamente... Não tem nenhum porquê. O Estado sabe que é melhor. Você vai dizer que você é mais capacitado pra educar o seu filho do que o Estado agora. Tu que defende o Estado, tu acha, porra? O Estado somos nós, porra. Todo mundo, porra. Porra, todo mundo é muito mais capacitado que você, né? Vamos concordar, né? É por causa dessa visão tecnocrata, né, velho? Tipo, que é a visão pra mim que vai vencer no discurso mesmo. Assim, politicamente é essa que vai vencer mesmo. Essa visão técnica, científica... Cara, só se colocar... Assim, sendo muito sincero, você tá ouvindo aí. Você acha que você... No sentido técnico... Você vai saber mais do que os grandes homens da faculdade e desenvolvimentos, estudos científicos que vão ser jogados, e por causa desses estudos científicos vai ser aprovado usar a força pra tomar o seu filho e criar? Não, é só fazer isso aqui, a criança tem que até tantos anos comer tanto, beber tanto de água, fazer isso, fazer aquilo, não sei o que. Ponto. É isso aqui que a gente tem que fazer com toda criança que tá aqui. A gente vai pegar os impostos, a gente vai coletar os impostos, vai estabelecer isso aqui, vai ter um orfanato gigante, e é isso que vai acontecer. E pra quem acha que isso aqui é absurdo, é só ver um livro da Wendy que ela fala sobre isso, que foi feito algo parecido na União Soviética. A União Soviética já tava querendo fazer isso, tá ligado? Sim.
E assim, a União Soviética toda fodida, sem a capacidade que nós temos hoje tecnológica, é uma questão de tempo, tá ligado? E elas não entendem que a partir do momento que ela concebe que um terceiro que tem um filho, que compre um filho, pode ser um psicopata que vai matar essa criança e abusar dessa criança, por que essa perspectiva não pode ser do Estado em relação às pessoas, quando na verdade os maiores números de casos no Brasil de abuso de criança é dentro de casa? Já tem um argumento aí. Sim. Os maiores números, acho que é 78%. Se você começar a aplicar essa suspeita em relação a tudo, ao invés de punir quando efetivamente acontecem transgressões, você passará, inclusive, a impor isso contra a própria família. Contra você mesmo, tá? Sim. Porque se o aleatório, uma pessoa que você não conhece, pode fazer tudo isso com a criança, o Estado não lhe conhece, você pode fazer tudo isso com a criança. E no caso da compra de tutelas, não existem os dados em relação a isso, porque é algo que não é permitido. Mas sobre famílias, nós temos os dados. 78%, se não me engano, 70%, 80% dos abusos infantis ocorrem dentro de casa, de parente. Sim. Então, o argumento já tá na mesa, tá ligado? A desconfiança, o argumento já tá plenamente na mesa. O que falta hoje pro Estado brasileiro e que quer ser mudado isso? É a capacidade financeira. O Estado só quer dinheiro, ele quer dinheiro pra controle. Se ele tiver a capacidade de transformar e trazer esse controle, e é por isso que eu acho os nacionalistas... Não é por nada não, mas é liberar recurso pra caralho das pessoas. É só parar pra pensar, cara. O Estado vai conseguir o ganho de escala na hora de cuidar das crianças. Que a gente não tem. Quando você tem uma criança, tem uma criança. Sim. E aí você não consegue comprar tudo em centenas. Me dá centenas de unidades aí para essas crianças. Então vai baratear muito o custo marginal agregado, fazendo com que seja, inclusive, economicamente mais valioso pro Estado. E aí ele consegue retirar o seu recurso e gastar o quê? Em prostituta, em várias outras coisas. É porque as pessoas não têm noção não tem noção da capacidade que o Estado tem de... Por exemplo, o que aconteceu na Alemanha da Segunda Guerra. Uhum. Foi a capacidade de massificar o esquema de trucidade. Por exemplo, as pessoas não sabem disso. Eu até conversei isso com o Monarca, quando ele tava com esse papo aí de não sei o que lá, de Gulag, tá? Uhum. O que os judeus, o que o nazismo fez na época foi conseguir, por exemplo, quando você pegava o judeu pra matar ele, vendia-se cabelo, vendia-se unha, vendia-se uma porra de coisa. Agora, imagina a junção pública e privada pra relação de criar crianças, que primeiro você vai conseguir estabelecer os profissionais do futuro. Você vai conseguir manipular e tecer como as crianças vão se comportar, no que elas vão acreditar no eixo social. Você já reúne escola e casa mais ou menos no mesmo eixo. Sim, e quem tava já com essa ideia muito forte é o Marçal. O que o Marçal tá dizendo? Não, a gente vai com a noção privada pra dentro das favelas, a gente vai criar todo mundo lá, com várias escolas técnicas e o caralho, vai vir a empresa, vai fazer tudo isso, e o bônus dela, o que ela recebe então disso? Uma redução fiscal de imposto, e ela vai poder ter no futuro, não tão distante, muito próximo na verdade, mão de obra para trabalhar naquela empresa, que vai conseguir o quê? Em cima da perspectiva de empresa de noção de formação, essa empresa vai conseguir qualificar exatamente o funcionário que ela quer no futuro. E veja, esse futuro vocês podem estar pensando que é 10 anos. Eu tô falando de 2 anos de ensino técnico, ele já vai ter um puta funcionário, ele vai ter um valor de pagar salário mínimo abaixo, como o Jovem Aprendiz, por exemplo, que já é institucionalizado pelo Estado, obviamente, e que ele vai conseguir uma mão de obra extremamente qualificada, por um preço baixíssimo, com a redução de imposto. Por um valor monetário que nem sequer é real na aplicabilidade, na aplicabilidade dessas escolas dentro da favela, porque o Estado vai impulsionar isso. Então as pessoas não entendem como é que o Estado faz. Ele dá dinheiro para essa empresa reduz imposto, usa o dinheiro dela, ajuda o dinheiro com o público, cria as escolas, forma um funcionário, coloca ele num preço mais baixo, reduz o imposto, e todo mundo sai ganhando nesse sentido do controle, tá ligado? E é isso que o Estado pode e muito provavelmente vai fazer ao longo do tempo em cima dessa junção do público e privado dentro da sociedade, em torno das crianças, dentro de orfanatos. É isso. E uma coisa que é um fato. Acho que aqui dá pra recapitular já os motivos, então, pelo qual nós acreditamos que a questão das crianças está maltratada, né, no anarcapitalismo. Por que tanta gente tem dúvida em relação a essas coisas? Primeiro aspecto, é preciso pensar o que fazer. E aí, cara, se você tiver que responder, cara, eu vou ser muito sério com vocês. Só respondam se vocês responderem alguma dessas perguntas. Se não, cara, se tu quiser só xingar, vou fingir que seu argumento nem tá lá. Mas se por acaso você quiser responder isso aqui, você pode responder da seguinte forma. O meu ponto.
O que fazer com os pais de crianças que, de alguma forma, morreram de inanição? Nós precisamos prendê-los? Porque, veja, é perfeitamente possível que alguém se aproveite disso. Devemos punir aqueles que não quiseram isso de fato por causa disso? Que é a primeira questão. Segunda questão sobre a guarda. Hoje o Estado não tem meios suficientes, e nunca terá, para descobrir efetivamente a relação real de pais para uma criança. Porque a criança tem uma limitação de comunicação em relação a esses estágios efetivos. Sendo assim, parece bem razoável que a criança possa... e aí eu só discordo do Hoffman em relação ao que acontece. Eu acho que ele deve poder se libertar da tutela anterior, mas eu acredito que ele deve se aproximar de uma nova tutela. A criança deve efetivamente buscar uma nova tutela até que ela esteja numa idade de consentimento, que a igreja diz de ser, hoje, no Brasil, 16 anos de idade. Né? Eu acredito que é isso que deveria ser feito. Se for homem, né? Mulher 14. Isso. Se libertar efetivamente dessa tutela para uma nova tutela. Outra coisa, em relação ao Estado, se você considera que existe um mínimo padrão para o qual você deve estabelecer a criação da criança, por que o Estado simplesmente não haveria de criar a indústria de criar crianças? Efetivamente, nós já temos uma que é a indústria de educar crianças, e aí você mistura a indústria de criar crianças, de educar crianças, que é a escola, com a indústria de criar crianças, para dar um nome para isso. Sim. Por que isso não haveria de acontecer? E por último, fato extremamente relevante para todos, porque dentro de todas essas anomalias que foram colocadas, fatos simples como contratos, tutela, a tutela presume um dever. Por que isso levaria de alguma forma, a compra e venda levaria a um caos social? De onde vocês tiraram esse caos social? O que lhes leva a acreditar nesse caos social? Quais são as evidências que vocês têm do caos social? Porque nós não vemos nenhuma eminente no ato, mesmo que eu, por exemplo, discorde desse ato, eu olho para esse ato e eu diga, não deveria ser assim, ainda assim eu reconheço, cara, não vejo que caos social viria daí. É isso, senhores, muito obrigado. Vocês estão gostando desse canal, né? Fico muito feliz. O renascimento ao Estado Libertário. Pessoal, não deixe de se inscrever na nossa plataforma altalinguagem.tv. Lá na plataforma, cara, tem curso, tem podcast, tem a formação integral, uma porrada de aula, tem live regular, tem uma porrada de material sobre o libertarianismo. Tamo lá, eu e o Malboro conversando regularmente sobre diversos assuntos. E eu, cara, vejo que o pessoal está gostando bastante. Estamos recebendo um feedback muito positivo. E se inscreva também. Além disso, curte, comenta, compartilha. Sempre tá melhorando aí o canal. Valeu? Fomos! Chama! Chama!